Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já preparou aquele cafezinho proibido hoje? Se não preparou, já sabe, vai preparar. Eu tinha feito um vídeo, mas eu decidi que eu não vou postar esse vídeo e eu tô refazendo o vídeo de hoje. Por quê? Antes, eu fiz o vídeo antes de ir pro CrossFit. Depois que eu voltei do CrossFit, que eu fui às 6 horas, voltei às 7, fiz uma leitura e essa leitura me impactou demais. O livro é Jeito Harvard de Ser Feliz. E a leitura de hoje falou sobre ter uma mente. Antigamente, os cientistas acreditavam que a mente do ser humano ela se desenvolvia até certa época, ou seja, até na adolescência ali, mas na fase adulta ela não podia mais se desenvolver ou crescer, ampliar a mente, enfim. O que você tinha construído até aquele momento era o que você seria pro resto da vida. E depois de algumas pesquisas, né, depois de várias pesquisas, vários anos de pesquisas, entendeu-se que a mente do ser humano, ela amplia, ela cresce, ela se desenvolve. E a gente não tem uma mentalidade fixa, a gente tem uma mentalidade de crescimento. Mas o poder da mentalidade fixa e de crescimento está nas suas mãos. Você pode acreditar que você nasceu numa família pobre, você é pobre e você vai morrer pobre. Você pode acreditar nisso e tá tudo bem. É uma crença sua, mas eu tô aqui para te dizer e para contestar isso. Você pode ter nascido numa família pobre, você pode estar em uma situação financeira pobre atualmente, mas morrer pobre aí é uma decisão sua. Você pode fazer daqui para frente muitas coisas que vai mudar pelo menos a sua vida financeira para daqui pro resto da sua vida. E eu entendi isso já faz alguns anos, então eu estou construindo a minha prosperidade financeira a partir de então. Obviamente que não é só, eu li, eu vi um vídeo e pronto, bum, tô rico. Não, não é assim. Você tem a informação, você detém a informação. O que você faz com essa informação daqui por diante, né, de hoje em diante, aí está nas suas mãos, tá? A decisão. Obviamente que tem. Aqui eu não estou entrando em mérito a questão de classe social, às vezes a pessoa tem que trabalhar, aquela questão, todo mundo tem as mesmas 24 horas e tudo mais, e então, mas fulano não tem oportunidade, isso aí já é outra situação, se não tem oportunidade ou não. Claro que oportunidades também são construídas. Por alguns momentos a gente tem que fingir ser quem a gente não é, até que a gente consiga ser quem a gente desejou, tá? Isso não é errado, não é mentir. Não, você não pode mentir, mas você pode colocar e treinar o seu cérebro para falar para ele constantemente, cara, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa financeiramente bem próspera e tal. E você ficar falando todo dia isso pro seu cérebro, automaticamente seu cérebro vai começar a trabalhar a favor do que você está pedindo para ele, né? O cérebro ele não entende o que é positivo e negativo. Tudo que você pensa, ele se expande, ele fala, vou trabalhar em cima disso, é isso que ele está me pedindo. Então, por exemplo, quando você está dentro de um problema, você começa a pensar demais naquele problema. Nossa, isso aqui parece que toda vez que acontece isso e dá errado e tal coisa e dá errado e tá. E você fica focando nisso, no problema. E aí, problema gera mais problema, e vai desencadeando um monte de situações onde o seu problema, que era desse tamanhozinho, ele ampliou e aí você se vê num problemão, tá? Agora, quando você tá num problema e você pensa, não, quer saber como é que eu faço para sair dessa situação? Como é que eu faço para sair desse problema difícil que eu entrei? E aí você faz uma pergunta para o seu cérebro, como que eu faço para sair disso? A partir de então, o seu cérebro começa a trabalhar a favor de você sair dessa situação, tá? Então, esse livro, Jeito Harvard de Ser Feliz, ele vem muito nessa linhagem, que a felicidade ela é construída, né? E esse tema de hoje específico, ele me fez lembrar de um livro que eu já li, são dois livros, na verdade, Segredos da Mente Milionária e Mentes Milionárias, são livros diferentes. E eles batem muito em cima disso, de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento. Já teve uma vez que uma pessoa veio falar comigo, quando eu estava produzindo muito vídeo pro Instagram, principalmente, uma mulher de aproximadamente uns 40 anos, não sei, 40, 45, 30, e sim, era 35 mais, bem provável, tá? Já tinha lá suas filhas, seus filhos, casamento, né? Já estava tudo formado ali, só que era uma pessoa que vivia enxugando gelo, parece que as coisas não prosperavam para ela. E eu já até pautei em algum dos vídeos essa história. E ela tinha uma mentalidade fixa, que ela nasceu numa família pobre e a família dela seria pobre, tudo bem. Até que um dia, numa live, onde a gente estava batendo em cima de alguns assuntos, em cima de livros, e eu fazia lives 4h59 da manhã, e ela estava participando daquelas lives até o fim daquele livro. E no meio das lives, no meio de toda aquela situação lá que eu criei, ela falou, me mandou um depoimento, e eu vou dar um jeito de procurar esse depoimento e conversar com ela novamente, né? Fato é que ela falou, Edson, você me inspirou e a partir de hoje
eu vou começar a construir a minha vida plena, a minha vida próspera, né? Eu nasci numa família pobre, até hoje eu fui pobre, mas a partir de hoje eu vou começar a construir algo, né, para mim prosperar. E aí, a partir de então, ela entendeu que ela até aquele momento da vida dela era um marco. Dali para frente era outra situação e ela iria construir. Ou seja, ela conseguiu destravar a mentalidade fixa de pobreza que ela tinha, tá? E conseguiu entender, destravar, virar a chave ali para uma mentalidade de prosperidade. E a partir de então começou as dificuldades, porque quando você decide mudar, as coisas conspiram aos hábitos anteriores. Ou seja, se você pretende começar a agir de forma próspera a partir de hoje, os seus antigos hábitos eles vão te nortear, vão ficar te relembrando que você é daquela vida lá. Então aí começam os desafios, tá? Não é, a partir de hoje você é próspero e tudo bem, não, tudo mil maravilhas, não. Aí que entra as dificuldades. Mas até hoje você já viveu na dificuldade. Agora você vai trabalhar em cima de uma dificuldade que vai te favorecer no futuro. Enfim, vamos já na reta final aqui encerrar essa história. E aí, o marido dela já começou, você tá iludida, essas coisas aí não vai... Esse negócio aí é de gente besta, de gente idiota, né? Para com isso aí, você tá pirando, fica aí querendo estudar, querendo fazer não sei o quê, tá. Ou seja, a pessoa que ela acreditou que iria a favor dela, iria ajudar ela emocionalmente falando, né? Apoiar os sonhos dela, foi a primeira pessoa que jogou ela para baixo. E aí ela ficou bem na bad, mas ela falou, não, eu já sabia disso, porque na live eu tinha falado, falei, cara, a hora que você decidir que você vai mudar, as pessoas que te amam vão te atacar. Porque enquanto você não tem resultado, enquanto você é essa pessoa que você sempre foi, enquanto o resultado não aparece, as pessoas vão duvidar de você, e você por um tempo vai fazer, não vai vir resultado, e as pessoas vão dar risada de você, vai falar que você é idiota, enfim, vai te taxar de várias coisas. E foi a coisa que aconteceu primeiro, né? Foi a primeira coisa que aconteceu. O marido dela não apoiou ela, não apoiou os sonhos dela. E ela ficou um pouco chateada, mas continuou. E depois de um tempo ela decidiu empreender, né? Enfim, depois eu acabei sumindo um pouco do Instagram, mas até onde eu sabia da vida dela, ela tinha começado a empreender e produzia os materiais que ela trabalhava e vender no digital. Então, isso eu não sei que pé que tá hoje, seria até interessante eu voltar a conversar com ela para entender, mas isso foi uma transformação. Teve uma outra pessoa também, que hoje é empresário, mas que na época participou da live também. E em nenhuma dos momentos lá eu falei sobre o elefante, né? A síndrome de elefante. Pra gente encerrar aqui. Síndrome de elefante. O elefante, o dono do circo prende o elefante enquanto ele é bebê numa estaca de madeira pequenininha. E o elefante tenta sair e aquela estaca não sai de jeito nenhum. E ele vai crescendo, preso àquela pequena estaca. E ele vai crescendo, a corrente vai aumentando, obviamente, mas a estaca, a madeirinha, é sempre a mesma. A madeirinha é sempre a mesma. E aí, por ele ter nascido daquele jeito, por ele ter crescido com aquela mentalidade de que ele não consegue tirar aquela estaca daquele lugar ali, hoje, após estar grande, ele não sabe a força que tem, o poder que ele tem de simplesmente só dar um puxãozinho assim, ó, e acabar com tudo aquilo ali e ser um elefante livre, né? E eu falei isso, e essa pessoa falou, cara, muito obrigado por isso. A partir de amanhã, a partir de hoje, eu acabei de pedir minhas contas e eu vou viver o meu melhor. Vou viver, tipo assim, dos meus conhecimentos, das minhas expertise, vou empreender e tal, enfim. Eu não falei pra ninguém fazer nada, eu só falei, tipo assim, o que tava no contexto ali, né, da história do elefante. A pessoa interpreta do jeito que ela achar melhor pra vida dela. Eu não falei, você tem que sair do emprego, não sei o que. Isso aí eu nunca falo pra ninguém. Tanto é que eu acredito que a pessoa tem que construir uma coisa enquanto tem uma outra pagando pelo menos as contas fixas de casa, que é o que eu faço. Porque seria muita irresponsabilidade, né, arriscar demais, porque é 1 em 1 milhão que arrisca tudo assim e dá certo e beleza. Mas eu acho interessante você ter as contas ali sendo pagas de uma outra fonte, que aí você empreende, demora um pouco mais, de forma mais tranquila, mas seu psicológico não fica tão abalado. Enfim, para encerrar aqui, essa pessoa empreendeu, né, naquele momento e hoje é uma pessoa bem-sucedida. Faz o horário dela, já tem funcionários, mas entendeu que a estaca, que seria o emprego dele, o conforto, né, que estava segurando ele ali, era muito pequeno para o potencial que ele tinha para explorar. E a gente encerra esse vídeo perguntando, eu fecho esse vídeo fazendo uma pergunta para você. E você? Tem uma mentalidade fixa de que você nasceu pobre, você é pobre atualmente, financeiramente, né, porque a pobreza de mentalidade, ela é pior do que a pobreza do dinheiro. Então, a pobreza de mentalidade você consegue desenvolver ela através de uma leitura, de um conhecimento, de algum vídeo,
Então você começa a enriquecer a sua mente com informações importantes, e aí a partir de então a prosperidade, a riqueza financeira vem de consequência, tá bom? Então, para encerrar, qual o seu tipo de mentalidade? Mentalidade fixa, mentalidade de prosperidade? Né? Veja em qual momento, qual lado que você está. Se você está mais pendendo para o lado da mentalidade fixa, mentalidade que você nasceu assim e vai morrer daquele jeito, seus pais eram assim, seus avós eram assim, e essa é a vida que está determinada para você. Agora, se você não acredita nisso, que as pesquisas do cientista que estudaram a neurociência, o desenvolvimento do cérebro humano, indica o ser humano ele tem potencial de mentalidade de prosperidade, só que ele fica na mentalidade fixa. Então eu estou aqui para te apresentar. Você tem potencial, você só não acredita nele. Você está focado naquela pequena estaca que está segurando você. Mas a partir do momento que você começar a acreditar um pouco mais em você e no seu potencial, você vai ver que aquela estaca era muito pequena para o que você podia conquistar. É isso, tamo junto. Falou, valeu!